Nesse período de recessão das atividades escolares presenciais, muitos pais e profissionais que trabalham com esse tipo de transporte, o transporte escolar, conhecidos também como peroeiros, têm tido dificuldades de como proceder com os acordos e contratos firmados no início do ano. Por isso a gente conversa agora com a Juliana Domingues, diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. Juliana, bom dia, obrigada por nos atender. Bom dia, muito obrigada. Nós que agradecemos. Juliana, quais as opções de negociações que os pais, familiares responsáveis pelas crianças podem considerar antes de acertar a situação com os peroeiros escolares? Bom, essa questão, como foi muito bem colocado já no início da reportagem, ela tem relação com esse período que é excepcional, né, em decorrência da adoção das medidas restritivas de prevenção e enfrentamento do coronavírus. Desde março, os governos locais já têm determinado a suspensão das aulas presenciais nas escolas e, consequentemente, nós tivemos a suspensão dos serviços de transporte escolar. E essa é uma espécie de contratação que está diretamente vinculada à prestação do serviço pelas instituições de ensino. Então, nesse caso, especificamente, até pela natureza do contrato, que é de trato sucessivo e de execução continuada, nós temos tentado avaliar alternativas para esses pais. Né, porque nós sabemos que a contratação ela se dá geralmente em periodicidade anual e a mensalidade ela é paga pelo consumidor geralmente mensalmente para cumprir com esse contrato anual. Como esse período inicial de isolamento social se estendeu, nós verificamos a impossibilidade de reposição integral do serviço, né, justamente porque nós tivemos a redução dos dias de aula e também porque tivemos a substituição das aulas presenciais pelas aulas online. Então, vai ter uma diminuição do número de viagens, ainda que o serviço escolar volte a ser prestado. Primeira recomendação nossa, nós temos insistido para que haja um diálogo e a busca de acordo entre as partes, já que muitas escolas ainda farão a reposição parcial de algumas aulas e muitos pais vão precisar do uso do transporte escolar, né? Então, essa é a primeira alternativa que nós estamos dando para o consumidor, que ele tente uma negociação. Aquele consumidor que foi minimamente impactado financeiramente, ele pode manter os pagamentos dos fornecedores e depois pedir uma geração de crédito para uma utilização futura ou abatimento desse valor nas demais mensalidades quando houver o retorno das aulas. E o consumidor também pode pedir que sejam aplicados descontos proporcionais aos dias de serviços que não foi efetivamente prestado em razão da paralisação. Perfeito, são agora, algumas opções. Tem só uma outra alternativa, que claro, é a própria da rescisão e suspensão do contrato, né? Nesse caso, nós só temos um receio de que com a suspensão, depois esse prestador de serviço não retorne às atividades e isso possa prejudicar o pai que precise do serviço. Sim, mas de qualquer forma também, para o consumidor está garantido por lei, se ele achar melhor suspender totalmente o contrato, ele pode até... Você disse que geralmente o pagamento é feito mensalmente, nunca um acerto total no começo do ano para poder pedir o dinheiro de volta, isso não? Isso é muito caso a caso, né? Geralmente a prestação de serviço ela se dá mensalmente, né? Existem pais que podem eventualmente negociar com o prestador de serviço para fazer um pagamento já ao ano, mas também isso tudo é proporcional à prestação do serviço. Se o serviço não foi prestado, esse consumidor ele tem o direito de pedir a devida compensação, justamente porque não temos ainda a possibilidade do retorno às aulas. Agora, quem pôde ou ainda pode continuar pagando, nem que seja dentro de um acordo, parte do valor, ou fazer esse sistema de lá na frente, continuar pagando e lá na frente utilizar o período pago e não utilizado em viagens escolares, é um bom negócio, porque a gente tem acompanhado a categoria dos peroeiros, motoristas escolares, inclusive fazendo protestos com frequência na Avenida Paulista, pedindo socorro do governo, porque já não tem mais realmente de onde tirar o dinheiro, eles pedem a reabertura do comércio, pedem para voltar a trabalhar. Então, esse tipo de negociação, você disse que pode ser e deve ser, na maior parte dos casos, individual. É ligar, bater um papo com a pessoa, expor a sua atual situação mesmo e, dentro do possível, para melhor das duas partes, tentar chegar a um acordo, num acordo de cavalheiros. Exatamente, porque nós sabemos que a rescisão ela acaba também prejudicando o próprio consumidor no futuro, né? Esse consumidor pode ser que no futuro ele não encontre mais o prestador de serviço. Se todos rescindirem os contratos, esse prestador de serviço vai buscar uma outra alternativa, ele não vai mais trabalhar com transporte escolar.
Então, o consumidor também precisa pensar um pouco nessa situação, né, que quando ele precisa efetivamente do serviço e podendo chegar a um acordo, é sempre melhor do que você correr o risco de, no futuro, não ter a prestação desse serviço em razão, né, de uma medida jamais difícil de você restabelecer. No futuro, pode ser até que esse serviço fique impossível de prestação ou se torne muito mais caro. É verdade, diante desse nosso período de total transformação e readaptação ao sistema de vida, né? Ficaram bem claras as opções e como o consumidor deve agir diante dessa situação com os peroeiros escolares, conversando e chegando a um acordo melhor para ambas as partes, sem ter que ir à justiça ou sem prejudicar muito nenhum dos dois lados, né? Ficou tudo muito bem claro mesmo. Obrigada, a gente conversou com a diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Juliana Domingues. Boa quinta-feira, Juliana. Mais uma vez, muito valeu obrigada pela participação aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço. Valeu.